No Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Evangelho de São Marcos, capítulo 11. É onde nós vamos ler nessa noite. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, o verso 22. Depois que nós lemos a Escritura, nós vamos ouvir um hino. Será cantado pela irmã Terezinha. A cor que Deus plantou. São Mateus 11, verso 22 e o 23. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém. Respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Amado Deus e Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença e agradecemos de coração pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui. Senhor Jesus, te pedimos nesta hora que o Senhor venha nos abençoar, a cada um de nós que estamos aqui. Essa é a razão, o motivo de aqui estarmos, porque nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Então, Pai, nós te pedimos, venha vivificar a Tua palavra em nossos corações. Humildemente pedimos, unja-nos com Teu Espírito para ouvirmos a Tua palavra. Assim como também, ó Deus, o Senhor deve manter a Tua mão de misericórdia sobre cada um que tem necessidade especial do Senhor, como quem prega, como quem fala. Ó Deus, e talvez mais do que todos, aquele que prega, aquele que fala, tem que ter essa bênção especial do Senhor para falar a Tua palavra. Deus amado, e ao ouvirmos a Tua palavra, nós podemos alcançar fé em nossos corações. Portanto, ó Deus, nos ajude nesta hora, pois pedimos em Teu bendito nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É muito difícil para cada um de nós que estamos aqui. Não temos uma necessidade. Talvez muitos de nós que estamos aqui tenhamos necessidade ou necessidades que às vezes nós pensamos serem difíceis de serem alcançadas por Deus. E sem dúvida alguma, quando é algo que está envolvido nela, este assunto de fé, então é preciso que Deus mova os céus, todos os céus a nosso favor. E sem dúvida alguma, o que nós acabamos de ler aqui é algo que todos nós precisamos ter, precisamos alcançar. Essa escritura
a qual o profeta irmão Branham tem falado conosco através de suas mensagens este dia, mostrando-nos quão importante e quão necessário é para nós confiarmos nas promessas de Deus, conforme Ele tem prometido na sua palavra. E a fé, acerca da qual aqui a Bíblia diz, nessa escritura que nós lemos, porque há outras escrituras que falam a respeito da fé. E nós vivemos então hoje em um mundo onde o mundo ostenta que eles têm fé. Mas a Bíblia está dizendo aqui de uma fé que não é essa, que o mundo pensa que eles têm. A Bíblia está dizendo aqui de uma fé que vai além de uma simples fé onde as pessoas dizem, eu creio. E no fundo, elas não creem em coisa alguma. Elas simplesmente têm uma fé emotiva, uma fé mental, uma fé que é movida nelas através de alguma emoção, de algo que eles sentem, porque a fé não é pelo sentir. A fé não é pelo sentir, pelo quanto você sinta. Jesus nunca disse para aqueles que conviveram com ele, vocês sentiram? Mas ele perguntou-lhes, vocês creem? Ele sempre levou as pessoas a esse ponto. E nós nessa noite não queremos falar a respeito de outra coisa que não seja essa fé a qual nós todos realmente precisamos ter, necessitamos ter. Muito mais nós que estamos vivendo e que estamos crendo, temos crido na mensagem que Deus nos enviou através do seu profeta, e que nós cremos que tem um objetivo, que é aquela de nos preparar para o arrebatamento, de nos levar para o rápido, de nos colocar no rápido. E é claro que o profeta irmão Branham, quando disse aqui, aonde lemos, ou quando o irmão Branham usou essa escritura aqui aonde lemos, é isto que eu quero dizer. Usando essa escritura, é exatamente para nos mostrar que nós necessitamos de uma fé que vai simplesmente além de uma simples fé. É essa fé acerca da qual o profeta diz aqui na mensagem empregada por ele, com o tema, porque clamas, fala. No 42, ele diz assim, como sabemos agora, como me perguntou um homem há alguns minutos atrás, acerca da vinda e do rápido. Sabemos que temos vivido o tempo. O tempo do rápido está à mão. Estamos vivendo nesse tempo. Nesse tempo em que Deus está movendo o coração dos eleitos para eles se prepararem para este rápido, para este arrebatamento. E isto é fora das denominações, fora das igrejas denominacionais.
As denominações estão fora deste quadro. Deus está chamando os seus filhos, é claro que se encontravam em cada uma delas, que são eleitos e predestinados, e que estão de fato agora preparando-se para este acontecimento, que é o rapto, a vinda do Senhor. E tudo aquilo que Deus tinha que fazer, no sentido de nos preparar, de dar para nós tudo aquilo que nós precisávamos para nos prepararmos para o arrebatamento, Ele nos tem dado. Amém. Nós já temos ouvido suas pregações. A mensagem que Ele trouxe tem esse cunho, tem esse objetivo, de nos levar a uma esfera maior da qual o mundo se encontra, para assim nós estarmos preparados para este arrebatamento. É verdade. O que ele fala aqui é algo que nós precisamos alcançar. Quando ele diz assim, o tempo do rapto está à mão. Estamos buscando uma fé de rapto. Uma fé de rapto, que junte às igrejas, eles dê alguma força sobrenatural que possa mudar estes corpos nos quais vivemos. É uma fé que vai fazer isto. É uma fé que é chamada por ele aqui de fé de rapto, porque é uma fé que vai nos tirar da dimensão humana na qual nós nos encontramos e que irá transformar os nossos corpos para que nós possamos ser levados no arrebatamento, para que possa haver uma transformação. Como Paulo disse, nós gostamos de citar a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade, como Paulo falou, quando ele disse em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 56, e olha como ele disse ali, eis aqui vos digo um mistério, falando do arrebatamento. O arrebatamento é um mistério. É um mistério que está escondido dos olhos das pessoas, daqueles que têm a Bíblia, daqueles que carregam a Bíblia, daqueles que vão à igreja, daqueles que fazem suas orações, daqueles que fazem suas rezas, daqueles que fazem tudo que eles sabem fazer, no maior esforço que eles têm. Mas, no entanto, o rapto, o arrebatamento, esta fé que é preciso alcançar para podermos ser transformados, para que este rapto aconteça, está passando desapercebido aos olhos dele, porque é um mistério. Aleluia. E Paulo disse, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Uma fé que vai fazer isto, que vai ter poder de transformar os nossos corpos mortais. Aleluia. Para que então este rapto possa acontecer. Por isso que nós temos ouvido estes dias, e não é um mero acaso o que tem acontecido nestes dias, quando então nós temos estudado duas mensagens do profeta Irmão Branham, na qual ele baseou ambas as mensagens nessa escritura aqui de São Marcos capítulo 11, aqui é onde lemos destes versículos 22 e 23. Ora, quando Jesus passou por ali, e ele então quis buscar naquela figueira um fruto para comer, ele então não achou fruto naquela figueira, porque não era tempo de frutos. E então ele disse assim, olha o que ele falou, nós ouvimos o irmão Branham falar a respeito disto. Há muitas escrituras que estão na Bíblia para nós, nos mostrando este aspecto sobrenatural de uma fé que é necessário nós recebermos, para assim podermos estar preparados para o rapto, para o arrebatamento. Vejam que Jesus Cristo disse então sobre aquela figueira, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Essa é a escritura que lemos.
outro dia, quando eles vieram, e os discípulos ouviram aquilo, ouviram ele falar aquilo, Pedro ouviu ele falar aquilo. E quando então eles voltaram no outro dia, eles viram que aquela figueira se havia secado desde as raízes. E aí foi quando Pedro perguntou, lhe dizendo: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Foi aí quando ele disse para eles. Agora isso foi no outro dia. E eles haviam ouvido que Jesus havia falado. Aí foi quando então Jesus falou isto aqui que lemos. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Quando você estiver orando e que você tiver uma necessidade, é isso que a Escritura está dizendo. E você tem uma necessidade, não importa qual seja ela, se você tem esta fé que Jesus disse aqui, você vai receber, através da oração que você fizer, aquilo que você pedir a Deus. Amém. Porque o poder criativo Deus tem. Sua palavra está em nós, sua palavra tem sido manifestada em nós. A mensagem que nós precisávamos receber para nos prepararmos para o rapto, nós a temos. E agora não há nenhuma necessidade de que nós pensemos que nós somos um povo pequeno e que somos fracassados. Não somos, porque nós temos a maior mensagem que já percorreu pela terra. E Deus nos enviou o maior profeta que o mundo já tem visto, o mensageiro de Deus para esta era. Agora, às vezes, muitos de nós pensamos algo sobre a fé de uma maneira superficial, como se não fosse assim uma coisa tão necessária. Ora, o próprio profeta Irmão Brana e mesmo o apóstolo São Pedro, quando ele foi falar a respeito da estatura de um varão perfeito, a primeira base que ele colocou para a estatura de um varão perfeito foi a fé. Ele disse assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Veja, ele está falando a respeito desta fé que eles tinham, que os apóstolos tinham, que ele, Pedro, tinha, que todos aqueles que conviveram com Jesus tinham. E ele estava escrevendo para todos aqueles que haviam alcançado esse tipo de fé. Esse tipo de fé para crer nestas coisas profundas, nessas coisas tremendas, para fazer com que nós realmente saímos da condição humana na qual nós estamos, de crermos em Deus, de crermos na sua palavra, para alcançarmos um nível de fé maior do que aquilo que o mundo, de uma maneira geral, tem. E você vai ver que essa fé, acerca da qual a Bíblia fala, acerca da qual a palavra fala, e acerca da qual o irmão Brana fala, ela não é uma fé que vai ser dada a todas as pessoas. Não é. Ela não é uma fé que está disponível para qualquer pessoa. Não é uma fé que todos irão alcançar. Veja que Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Observe: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus,
porque a fé não é de todos. E o profeta irmão Branham mostra isto aqui, nessa mensagem dele que eu tenho nas mãos, algo a respeito disto, de que a fé não é de todos. Mas que tipo de fé? Que classe de fé? Parece ser um paradoxo. Nós falamos nessa era que as pessoas não têm fé, mas é a Bíblia que está dizendo. E eu li essa escritura aqui, aonde Paulo fala na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 2, aonde ele está dizendo aqui que a fé não é de todos. Parece ser contraditório no mundo hoje, quando há tantas coisas acontecendo, tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas, e o poder de Deus sendo manifestado através de tantos homens, e a Bíblia vem dizer que a fé não é de todos. Mas veja a condição do mundo em que estamos. O irmão Branham mostra aqui. Eu quero mostrar isso aqui para vocês de uma forma especial. Eu meditava sobre isto e Deus me mostrou isso hoje. Sabe, porém, isto que nos últimos dias, então nos nossos dias, sublinhe isso, últimos dias, é quando isso vai acontecer. Sobrevirão tempos trabalhosos, e nós estamos nele. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Olhem para esse grupo que nós temos hoje, apodrecidos, até mesmo em homens aí na rua, jovens puxando seus cabelos para baixo, sobre a testa, como franja, né? Como que com franja, como uma mulher, perversão, sodomitas. A condição do mundo. Homens de brinquinhos, né? Ontem eu passei numa esquina, tinha 2 rapazes montados numa moto, cada um com 2 brinquinhos, né? Tipo de coisa assim. Você leu neste ano no Reader's Digest deste mês, disse o povo americano na idade, o qual eu acho que era entre os 25 anos de idade, já está em uma condição de meia-idade. Eles estão acabados. Eles estão podres. A ciência diz isso, que um homem de meia-idade e uma mulher, quando eles ainda estão no começo da casa dos 20 anos, o corpo deles está apodrecendo e entregue à imundícia. O mundo está acabado. O mundo já acabou. O mundo já desmoronou. Todos nós aqui sabemos perfeitamente que não há mais condição de haver uma sequência no mundo no qual estamos vivendo, porque essa é a condição do mundo no qual estamos. E em meio a tudo isso, você vai ver que está então envolvido religião, igreja, fé. Ó América, quantas vezes Deus teria pairado sobre você, mas a sua hora agora tem chegado. Você lidera o mundo em imundícia. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, nem mesmo amor verdadeiro de um para com o outro, homem para com a mulher e mulher para com o homem, sem nem mesmo afeto natural, imundícia sexualmente, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha o que virou o casamento no mundo. Nem casamento não tem mais. Onde eles se ajuntam sem afeto natural. Não existe mais isso, acabou. Um homem violento, uma jovenzinha por ali, fica por isso mesmo e pronto, e acabou. O mundo está assim. Acabado. É verdade. O mundo acabou. Em outras palavras, dizem seu bando de santos roladores. Alguém perguntou outro dia sobre vir à igreja e disseram, não vá lá, só é um monte de barulho e de comportamento estranho. Vejam, sem amor para com esses, para com aqueles que tratam de viver corretamente, para com aqueles que tratam de viver em obediência a Deus. Essa é a maior, a
coisa mais difícil que existe no mundo hoje é as pessoas obedecerem. É a coisa mais difícil que existe hoje, obedecer. É verdade. Ali tem na esquina uma placa que diz que é sentido contrário. As pessoas simplesmente ignoram a placa e descem. Desobedecem. Eu estou falando no trânsito. Simplesmente ignoram a placa ali dizendo sentido proibido. Mas eles nem olham. Simplesmente ignoram o que é que aquela placa ali, colocada pela lei do trânsito, está dizendo. Agora, o que é isso? Mostra perfeitamente o reflexo do caráter das pessoas da era em que estamos vivendo. Se pode fazer errado, para que fazer certo? Esse é o lema hoje. Se podemos fazer errado, por que vamos fazer certo? Todo mundo é livre. Obedecer, ser obediente. E às vezes isso começa dentro de casa, né? Filhos que não obedecem pais, né? E coisas dessa natureza, vai por aí, né? É a hora que vivemos e a era que estamos nela. É verdade. Vejam só. E quem trata de viver corretamente é criticado, é zombado. Quem trata de querer viver pela fé, essa classe de fé que é genuína, essa classe de fé que o irmão Brana chama aqui de fé de rápido. Quem está lutando para alcançar isto, para obedecer isto, para obter isto, para crer no que estamos crendo, que vai haver um rápido, que haverá um arrebatamento, que nós iremos desaparecer, é para loucos. Vou dizer que você é louco, que você é doido, você perdeu a mente, sem amor para com os bons, diz a Bíblia aqui, ó. E aí o irmão ela vai lendo mais aqui. Mas eu quero virar a página aqui da mensagem, porque essa mensagem é os ungidos dos últimos dias. Eu li essa parte aqui, a partir do parágrafo 120. Mas agora eu vou saltar aqui um pouquinho aqui. E você quer ver o que eu vou ler aqui. Porque a fé não é de todos. Eu vim a essa mensagem por causa do que eu li. Onde Paulo diz, porque a fé não é de todos. E eu disse, parece ser uma contradição. Falar a respeito de alguém ter uma fé que te tira da condição baixa, mesquinha, dessa condição de um simples membro de igreja, frequentador de igreja, esquentando o banco, mas que não tem nada dentro de si que lhe faz ter uma mudança em sua vida, que não lhe causa uma mudança, uma transformação, que não faz de você uma criatura diferente, nova, uma nova pessoa em Cristo. É isso que Deus está querendo fazer conosco, para poder nos dar essa fé de rápido que nós precisamos alcançar. Como ele diz aqui, ó, uma fé de rápido que junte as igrejas e lhes dê alguma força sobrenatural que possa mudar estes corpos nos quais vivemos. Por quê? Porque é preciso, é necessário que isto que é mortal se revista a imortalidade. E para isso acontecer comigo e com você, precisa de uma fé de rápido. Amém. É verdade. É verdade. Aquela fé que o irmão Brana mostrou para nós nestes dias, quando então Deus disse para ele, fale a palavra e vai aparecer esquilos ali. Ele disse e apareceu e ele atirou. Amém. Glória a Deus. Uma fé onde realmente possa produzir coisas tremendas que Deus prometeu para nós os que cremos, mas é para aquele que crê.
olhe para cá, veja. Tome isso de uma maneira solene. Porque isso é para nós. E o que é isso? É Deus nos amando. Para quem Deus iria falar isso? Para a igreja católica? Eles não querem isso. Para qual igreja? Para qual igreja pentecostal? Há várias delas aí. Quantas igrejas há no mundo hoje? Para quem Deus iria falar isso? Para Batista? Eles não querem isso. Eles não creem nessas coisas. Eles não podem tomar isso. Mas para quem Deus tem mostrado isso? Para que tipo de gente? Para que tipo de pessoas? Aquele tipo de pessoas que era o mesmo tipo de pessoas nos dias de Jesus, que aqueles grandes daquele dia chamam de geração maldita. Olha que tipo de gente crê nesse Jesus. Essa geração é maldita. Vê se tem um grande no meio deles. Diziam assim. A mesma coisa é hoje. Isso não é para pessoas grandes, não é para pessoas multimilionárias, não é para pessoas que estão em destaque, não é para personagens de fama, não, é para pequenos. Aleluia. É para os humildes. É verdade. É para aqueles a quem Deus tem tido realmente o prazer de mostrar, de revelar. Aleluia. Veja onde nós estamos parados, meus irmãos, na hora que vivemos. É verdade, sim, isso é verdade. O irmão Bruno diz aqui, ó, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre, estão estudando sempre. Estudos daqui, estudos dali, e estuda teologia disso, teologia daquilo, estudando Deus, estudando a fé, estudando toda coisa. Aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Parágrafo, agora é o parágrafo 127. Agora aqui está o chocante. Aqui está a parte chocante. Ouçam isto. Eu estou lendo o Mumbrana dizendo aqui, ó, página 29. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Agora, às vezes você pensa que resistir é se colocar contra, mas não é. Tem o sentido de se colocar contra. Mas você sabe o que resistir aqui, nesse sentido, quer dizer? Imitar. Imitar. Querer fazer do mesmo jeito. Então o irmão Bruno estava ali com aquele dom de revelar o segredo dos corações das pessoas. Deus tinha dado para ele aquilo como um sinal. Um dos sinais, da mesma forma como haviam sido dados 2 a Moisés. Foram dados por irmão Bruno 2 sinais da mesma maneira. Porque Moisés foi para tirar a igreja de um êxodo natural. E o irmão Bruno foi um profeta que, como Moisés, foi enviado para tirar a igreja em um êxodo espiritual, o 3º êxodo. E foi dado a irmão Brana também 2 sinais, e um dos sinais que ele tinha era o de revelar o segredo dos corações. E quando fala a respeito de fazer sinais, milagres e maravilhas, Janes e Jambres trouxeram ali e jogaram suas varas. A de Moisés já estava ali, tinha virado cobra, serpente. Janes e Jambres veio ali sob o comando de Faraó e disse: isso é um truque barato. Janes e Jambres jogaram ali e viram cobra também. Mas de repente, aquelas 2 cobras do Janes e Jambres começaram então a lutar com a de Moisés. E o que aconteceu? A cobra de Moisés engoliu a cobra dos Janes e Jambres. E Moisés foi ali e pegou aquela cobra pela sua mão e ela virou outra vez uma vara. Aleluia. E agora onde estava a vara dos Janes e Jambres? Amém. O que havia acontecido com elas? Então o irmão Bruno vai dizer aqui, ó, eles tinham a mesma condição de fazer tudo que Moisés fazia.
Os mesmos sinais que Moisés fazia. Como hoje há muitas pessoas no mundo fazendo sinais. Não se engane quanto a isso. Não deixe sua fé ser ludibriada com essas coisas. Nós estamos vivendo num tempo onde Deus nos tem mostrado coisas maiores. Estamos agora vivendo no limiar de tudo, no limiar da coisa, onde estamos então nos preparando para receber esta fé de rápido. Amém. A palavra de Deus está se cumprindo. Nós não estamos aqui brincando. Nós estamos encarando isso com realidade, com tudo que podemos encarar. Porque nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isso foi o que Jesus disse. Aleluia. E nós temos que estarmos firmados nessa palavra. Você tem que se agarrar a esta palavra, porque esta é a única segurança. Aleluia. E como Jonas e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. Homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, que uma vez foi dada aos santos. Naturalmente, diz o irmão Branaqui, concernente à fé. E ele converterá a fé dos pais ou a fé dos filhos aos pais. Não é essa a promessa da vinda de Elias? Não é isso que a mensagem dele iria fazer? Mas eles são réprobos quanto à fé. Você sabe o que é réprobo? O que isso significa? Se você, me desculpe, se você tem uma Bíblia Scofield, há um H aí, bem ali em cima diz apostasia. Então, quando você lê lá réprobos, é o mesmo que apostasia. São apóstatas quanto à fé. Mas qual fé? A fé que uma vez foi dada aos santos. Esta fé, acerca da qual Paulo diz aqui aos Tessalonicenses, pelo que não podendo esperar, 1 Tessalonicenses 3 eu vou ler, pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Veja como Paulo estava preocupado com isso, com a fé daqueles cristãos, com a fé daqueles que haviam crido no Evangelho que ele havia pregado. Esse mesmo apóstolo Paulo que disse que se ele mesmo ou algum anjo viesse do céu e pregasse um outro evangelho diferente, seria anátema. Ele tinha esta preocupação, porque para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, pois estando ainda convosco vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu a vós, melhor dizendo, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo estava preocupado com isso, com a fé daqueles Tessalonicenses. E ele estava sem condição de ir a eles, então enviou-lhes o seu ajudante Timóteo para ir ver como eles estavam. É isso que ele está dizendo aqui. Portanto, ele diz, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, pois, agora Timóteo de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós,
em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Amém. Como ele menciona isso? Como ele fala disso? Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graça poderíamos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Aleluia. Agora o que está faltando à nossa fé? Porque nós temos que chegar a essa fé que o irmão Brana fala aqui. Mas essa fé é uma fé que você obtém ela dentro disso aqui, ó. Olha o que Pedro disse aqui, 1 Pedro. Olha o que ele diz aqui no seu capítulo 1, verso 9. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E aqui Pedro está dizendo que a nossa fé precisa ser provada, como ele diz aqui, e ser uma prova muito mais preciosa do que o ouro. Porque é através da prova que nós chegamos a obter isso que o irmão Brana diz aqui para nós. Eu quero fazer uma advertência neste momento. É dito com referência aos últimos dias, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na era de Laodiceia, ou seja, a última era, o amor de si mesmo, o amor pelas coisas materiais, tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus. Temos de nos guardar do poder do pecado nesses últimos dias. Olha o que dizer. Tantos estão ficando tão endurecidos, porque não têm se dado conta do efeito desse espírito do último dia. É tempo de se chegar a Deus e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor, ou sentiremos a frieza da igreja do último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, que é a única capaz de nos ajudar. Página 196 da mensagem das eras da igreja. Mas ele diz aqui, na página 197, eu conheço a sua fé. Ou eu conheço a tua fé. Mas nós precisamos de alcançarmos uma fé de rápido. Eu quero ler isso aqui. Agora ele não diz aqui como disse a igreja em Pérgamo, tu retens a minha fé. Ele não está falando acerca de sua fé agora, mas ele os está elogiando por sua fidelidade. E quando ele o faz, ele também menciona a sua paciência. Ora, fidelidade e paciência andam juntas. Por sinal, a paciência é o resultado da fidelidade. Pois em Tiago, capítulo 1, verso 3 diz: a prova da vossa fé obra a paciência. Não há absolutamente outra maneira de ganhar paciência. Tem que vir pela prova de nossa fé. Aleluia. Romanos capítulo 5, verso 3, Paulo diz: a tribulação produz a paciência. Quão altamente Deus considera este aperfeiçoamento de nossa paciência é visto em São Tiago, capítulo 1, versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A vontade de Deus para nós é a perfeição. Obtemos essa fé de rápido. E isso só vem através disso. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. Então é necessário que a nossa fé seja provada a cada dia. Porque isso vai nos levando a obtermos a paciência. E então nós chegarmos
de fato achemos como nosso pai na fé, chamado Abraão, aonde dele foi escrito, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Amém. Fortificado na fé. Sua fé é fortalecida todo dia. Se a sua fé não está sendo fortalecida todo dia, tem alguma coisa errada. É verdade. Fracos na fé? Não! Fortalecida. A fé de Abraão era fortalecida dia a dia. Quanto mais o tempo passava e a promessa de Deus não se cumpria, mais ele queria. Mais a sua fé era fortalecida. Acabei de citar onde Paulo fala a respeito da fé de Abraão, sabendo de uma coisa, que aquele que havia prometido também era poderoso para cumprir. Aleluia. Esse é o problema. Por que muitos voltam atrás? Porque eles não têm esse tipo de fé. Abraão sabia que aquele Deus que havia prometido para ele, feito a promessa para ele, era poderoso para cumprir. Nós temos que tomar isso solenemente para nós nessa noite, sabendo que Deus realmente está nos moldando nessa hora em que estamos vivendo, para nós não ficarmos simplesmente envolvidos com as coisas deste mundo, e então vivemos num nível de fé que esta era de Laodiceia tem, esta fé que não vai levá-los a nenhum lugar de acordo com as promessas de Deus, mas obtemos a fé que Abraão alcançou, para que então aquilo pudesse se materializar, a promessa que Deus havia feito, e ele poder pegar o Isaac e então ver aquilo ali, sentir em sua própria mão o cumprimento da promessa de Deus. Não somente ver, mas sentir o cumprimento da promessa de Deus. Amém, Senhor. Amém. O profeta diz aqui, Jesus Cristo teve fé perfeita. E assim foi porque ele foi a palavra. E você chega a ser a palavra à medida que recebe a palavra. Se estiverdes em mim, e minhas palavras, esta palavra estiver em vós, pedireis. Olha o que está dizendo aqui. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Estou lendo a fé perfeita, parágrafo 65. Também diz: qualquer que disser a este monte, lança-te ali, e não duvidar em seu coração, antes crer que o que diz será feito, então terá o que pediu. Tudo o que orando pedirdes, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Nem o tempo, nem o espaço, nem qualquer outra coisa mudará isto. Você sabe que será feito. Então ele disse: se estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tende fé em Deus. Se disseres a este monte, ergue-te, é isso aí, e não duvidar em seu coração, vos será feito. É questão de reconhecer, olha o que diz o irmão Brana, é questão de reconhecer nossa posição na Escritura como crente. Tem que cada um reconhecer sua posição como ele, Jesus, reconheceu. Veja o que diz o irmão Bruno aqui sobre esse assunto. Jesus disse em São Marcos 11, ele disse: se disseres a este monte, arranca-te e lança-te no mar, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará o que diz, te será feito o que disseres.
Agora deixe-me citar o léxico, que é o grego original. Aqui está como se lê: se disseres a este monte, ergue-te e arremessa-te no mar, e não duvidares em teu coração, mas creres que o que tens dito vai acontecer, podes receber o que dizes. Isso aqui que eu estou lendo está na mensagem do irmão Branham, a grande luz resplandecente. Parágrafo 139. Quando você disse, monte, mova-te, e ele ainda permanece lá, você diz, bem, não aconteceu. Você ora por aquela pessoa doente, enferma, talvez você ora pelo seu filho, e o mal não sai. É a mesma coisa. Aí você diz, bem, não aconteceu. Não sucedeu. Aí o irmão Branham diz assim, aconteceu sim. Ele diz aqui, parágrafo 141, aconteceu sim. Porque o intelecto te diz que não, os olhos te diz que não, mas lá dentro a fé diz que sim. Amém. Eis a questão. Então você não vive pelo seu intelecto, pelos seus olhos, você não vive pelo tocar, pelo sentir, nada disso. Você vive por aquilo que está lá dentro de você. A fé que te diz, isto aconteceu. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Aconteceu sim. Quando você diz, monte, mova-te, talvez um insignificante grão de areia se soltou de centenas de bilhões e bilhões de toneladas. Um pequeno grão se moveu, mas começou a acontecer. Segure essa fé e observe aquela montanha desaparecer, certamente. Aleluia. Porque quem manda é a fé lá dentro. É a fé dentro de mim, é a fé dentro de você, quem manda. Não é o que os olhos viram, não é o que o intelecto está dizendo, mas é o que a fé dentro diz. Diga em seu coração, doença, retira-te de meu filho. Doença, retira-te de meu corpo no nome do Senhor Jesus Cristo. E não duvide. Na mesma hora, os germes bons adquirem uma nova armadura e uma nova arma. E o inimigo começa a recuar. Ele está derrotado. Aleluia. Porque Cristo, ao beber a sua mirra no Calvário, derrotou o diabo e cada um dos seus poderes. Amém. E ele o despojou de tudo que tinha. Ele nada mais é do que um blefe. Se ele puder terminar com isso, ele o fará. E sabemos que temos vivido o tempo do rapto está à mão. Estamos buscando uma fé de rapto. Uma fé de rapto que junte as pessoas, ou melhor, que junte as igrejas e lhes dê alguma força sobrenatural que possa mudar estes corpos nos quais vivemos. Vemos um Deus que pode levantar os mortos do piso e do pátio e trazê-los à vida novamente e apresentá-lo ante nós. Quando vemos um Deus que pode tomar um câncer que come a um homem e converte-o em uma sombra, e o levanta e o transforma num homem forte e saudável, isso deve dar fé de rapto a gente. Quando essa luz alumiar do céu e a trombeta soar, o corpo de Cristo será reunido rapidamente, e num momento será mudado
e levado ao céu. Aleluia. Mas só fará isso essa fé de rápido. Glória a Deus. Só vai fazer isto esta fé de rápido. Então eu vou terminar agora com isto aqui. Terminando de citar, porque eu comecei a citar da palavra que Paulo falou. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E para sermos transformados, precisamos dessa fé. É essa fé que te tira deste nível do mundo e te coloca a uma altura, em uma esfera onde realmente nada do mundo te interessa, nada do mundo te incomoda. Você vive por esta fé, através desta fé, por meio dessa fé. Só essa fé fará isto. Todos seremos transformados. Como? No momento. Olhem como é. No momento. No abrir e fechar de olhos. É só você piscar, então é quando isso acontece. É o tempo quando isso acontece. É nesse tempo de um piscar de olhos. Ante a última trombeta. Porque a trombeta de Deus soará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, para que eles possam vir, nós precisamos de ter essa fé de rápido. Aleluia. Porque só tendo essa fé de rápido, eles poderão vir. Vejam isso. E nós que estivermos vivos, Paulo diz, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. O mortal ser absorvido pelo imortal. O corruptível se revestir do incorruptível. Para isso acontecer conosco, com os nossos corpos, temos que obter essa fé de rápido. É isso que o Mombrana diz aqui. É verdade. Então nós temos que viver a palavra. Temos que crer na palavra. Aí você vai me perguntar, pastor, como obter isso? Qual é o meio para obter isso? Só existe um. Só existe um meio para você obter isso. É justamente o que essa era não quer fazer. Chama-se obediência. Obediência completa. Diz o irmão Branham, dá direito ao sinal. E o que é o sinal? É o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. E o que Deus é? Deus é vida e vida eterna. Só obediência fará isso. Obediência a quê? À palavra. Temos que então lutarmos com tudo que há em nós e pedimos graça e misericórdia de Deus para termos este espírito de obedecer à palavra. Glória a Deus. Que a era de Laodiceia não quer obedecer à palavra, mas a noiva de Cristo está obedecendo à palavra, está em obediência à palavra. Por isso ela alcançará essa fé, para isso acontecer, essa fé de rápido. Amém. Senhor Deus, eu preciso disto. Eu preciso disto. Cada um de nós que estamos aqui precisamos disto. Não precisamos de dinheiro, não precisamos de bens, não precisamos de casas, não precisamos de nada deste mundo. Não precisamos de saber quem vai ser o próximo governador ou o próximo presidente, ou seja o que for. Não precisamos, Senhor, porque nós já temos um governador, nós já temos um que preside sobre nós, o Espírito Santo. Não necessitamos de nada daqui, necessitamos só do Espírito Santo para podermos obedecer à palavra. Nos ajude, Senhor, nos ajude por tua misericórdia, por tua graça, porque eu quero isso, cada um de nós queremos isso. Ninguém quer ficar de fora disso. Conceda isto a nós aqui, a esta igreja pequena aqui. Manifeste-se, ó Deus, no nosso meio, para tirar o mal, para tirar a dor, para tirar a enfermidade. Sim, Senhor, o Senhor já fez isso naquele dia no Calvário. Está escrito em Isaías 53 que o Senhor já tomou sobre si todas as nossas dores,
e as nossas enfermidades. Nos ajude a crer e nos apossarmos da nossa bênção, da nossa vitória. Nos abençoe, Senhor. Nos guarde, Senhor, sob a tua proteção. Humildemente, Senhor, nós rogamos, nós pedimos neste nome que é sobre todo nome, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Leva os teus filhos, ó Pai, de volta para os seus lares, sob a tua graça manifestada a nós aqui nesta noite. Guarda-os sob a tua proteção. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.